Sábado Ambiental, o cristão e a responsabilidade ambiental. Nós somos chamados para buscar o reino dos céus para que o governo de Deus seja vivenciado em nossas vidas. E isso impactará na eternidade, mas também aqui e agora. Muitas pessoas imaginam que o cristão não deve se envolver com as responsabilidades sociais de forma ativa. Uns acreditam que palavras bíblicas como "o mundo jaz do maligno" ou aquela outra que diz "não ameis o mundo nem o que no mundo há" são instruções para desvincular os cristãos como agentes ativos dentro da sociedade. Porém, a palavra mundo nesses contextos se refere a um sistema de governo dirigido pelo inimigo e não o mundo que Deus criou. Desde o início da criação, Deus não só teve cuidado para criar a terra bela, como estabeleceu princípios para que ela fosse preservada. No Decálogo, o primeiro conjunto de leis estabelecidas por Deus, estava implícito um princípio que resultaria na preservação da terra, que consequentemente beneficiaria o ser humano. Me refiro especificamente sobre a guarda do sábado. Posteriormente, após o estabelecimento dos 10 mandamentos, foi também estabelecida, através de Moisés, leis de higiene pessoal e de saneamento para evitar a proliferação de doenças. Isso descrito em Deuteronômio 23, do 12 ao 13. Nesse período, o povo vivia no deserto e, se eles não tivessem esse cuidado, poderiam atrair várias doenças. A partir desses relatos, vemos o cuidado de Deus em estabelecer responsabilidades não apenas no âmbito espiritual, mas também sobre a responsabilidade socioambiental, que resultaria no cuidado da terra, proporcionando um estilo de vida mais sustentável. A importância de informar e conscientizar. Preservar e educar as próximas gerações também estava dentre os cuidados que Deus estabeleceu para a preservação da vida. Veja o que diz Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos, conserve a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. No livro de Juízes, vemos o declínio do povo de Israel, pois surgiu uma geração que não conhecia Deus nem as leis que ele tinha estabelecido, e isto gerou a falta de comprometimento em honrar as leis estabelecidas. Veja os dois textos a seguir. E depois dela se levantou uma geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito a Israel. Também a outra palavra diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Ambas as passagens são referidas nos textos de Juízes. Percebemos que a falta de informação gerou um estilo de vida contrário à vontade de Deus. Mais adiante iremos ver que entre o não cumprimento das leis de Deus estava a falta de cuidado com a terra. A principal fonte de renda dos israelitas naquele tempo era a agricultura. E Deus estabeleceu um período de descanso para a terra. Além dos sábados semanais, havia o ano sabático. Neste, o povo deveria trabalhar a terra por 6 anos e no sétimo, a terra deveria repousar. Levíticos 25:4 diz assim: mas no sétimo ano, a terra terá um ano sabático de descanso absoluto. É o sábado do Senhor durante esse ano. Não semeiem os campos nem façam a poda dos vinhedos. O não cumprimento dessa instrução foi destacado posteriormente, está em 2 Crônicas 36:21, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram, 2 Crônicas 36:21. Durante o período monárquico, Israel ficou sem respeitar o descanso da terra durante aproximadamente 490 anos, ou seja, ficaram sem ser praticados 70 anos sabáticos. Deus desejava ensinar o valor da preservação da vida ao povo de Israel, pois isso beneficiaria eles e as próximas gerações. Jesus mencionou que o sábado foi criado para o homem, isso está registrado em Marcos 2:27. Porém, hoje ainda cometemos o erro de não atentar para aquilo que agrada a Deus. Isso resultou e ainda continua resultando em fazermos aquilo que nós mesmos desejamos, como aquela geração de juízes que fazia o que queria sem se preocupar com as consequências. O sábado bíblico não é apenas um dia da semana, ele foi estabelecido como um memorial para trazer a responsabilidade de cuidar da terra e de nós mesmos. Dentre a nossa responsabilidade social está a preservação da vida através do cuidado com o nosso planeta. Você sabia que o Brasil é o quarto país do mundo que mais produz lixo e recicla apenas 1,2%? Isso gera um impacto ambiental terrível, afetando principalmente as águas. Cada brasileiro produz em média 1 kg de lixo plástico por semana. Sem a destinação adequada, boa parte dos resíduos plásticos acabam nos oceanos. Segundo o relatório da WWF,
O volume de plástico que chega aos oceanos todos os anos é de aproximadamente 10 milhões de toneladas, o que equivale a 23 mil aviões Boeing 747 pousando nos mares e oceanos todos os anos. São mais de 60 por dia. Neste ritmo, até 2030, encontraremos o equivalente a 26 mil garrafas de plásticos no mar e a cada 2 quilômetros. Os materiais plásticos levam mais de 400 anos para se decompor. Vânia Terça Freitas, analista do Ministério do Meio Ambiente, em entrevista na TV Senado, que foi publicado pela plataforma do YouTube, explicitou que dentre as ações para o impacto positivo ambiental está a conscientização e sensibilização da população no trato referente ao consumo e descarte de resíduos plásticos. Reduzir, reutilizar e reciclar são 3 formas conscientes para suavizar o impacto negativo ambiental. Conclusão: Sábado Ambiental é uma proposta que visa explicitar o valor do cuidado ambiental partindo de princípios bíblicos. 1 Coríntios 10:31 diz que devemos glorificar a Deus, seja lá da forma que podemos fazer. Ele diz: portanto, vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O exercício da cidadania também está em preservar o meio ambiente. Além desse cuidado com o plástico, está o uso sustentável de outros recursos naturais, como reutilização de água da chuva, energia solar e etc. Nossa responsabilidade está não apenas em praticar, mas devemos também ensinar às próximas gerações sobre a responsabilidade socioambiental dentro e fora das instituições religiosas. Por isso é importante observar como utilizamos e descartamos os materiais plásticos, entre outros itens que não são orgânicos.